Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você está prestes a ouvir é simplesmente chocante. Naila nasceu numa vila esquecida pelos mapas, entre dunas áridas e murmúrios antigos de lendas que ninguém ousava repetir. Desde o primeiro choro, ela carregava um fardo que ninguém compreendia. Sua pele era como seda cristalina, linda como um milagre, mas frágil como vidro molhado. Bastava o mais leve toque, e ela se desfazia em dor, em feridas, em sangue. A mãe, marcada pela vergonha e superstições, dizia que Naila era uma maldição viva. O pai, que sempre sonhou com filhos saudáveis para vender ao melhor pretendente, a evitava como quem teme uma maldição hereditária. Aos 7 anos, Naila já sabia o que era o silêncio imposto pela dor. Cresceu entre panos grossos, luvas costuradas por freiras de um convento distante, e olhares que sussurravam, não se aproxime dela. Porém, o que ninguém sabia é que, por trás daquela pele frágil, havia uma alma forte. Ela se refugiava nos livros antigos deixados por um avô que ninguém mencionava mais. Lendas sobre mulheres que curavam com um olhar, homens que amavam sem tocar, mundos que viviam dentro do coração. Mas a vida real de Naila era bem diferente. Era marcada por um medo silencioso. O medo de nunca ser amada, de nunca ser tocada, de viver e morrer sozinha. Aos 19 anos, com a juventude brotando em seu rosto e curvas discretas escondidas sob vestidos largos, ela foi chamada pelos pais para uma conversa que mudaria tudo. Uma daquelas conversas que começa com um olhar gelado e termina com o mundo desmoronando sob os pés. Naila. Você precisa entender que somos pobres. Você é nossa única chance. Ela já sabia o que viria. Suas mãos trêmulas, envoltas em luvas brancas, agarraram o tecido do vestido como se pudesse se esconder ali. O olhar do pai não hesitou. Um homem do Catar fez uma oferta. Um sheik. Ele quer uma esposa virgem. E quer você. Mas, ele sabe sobre minha condição. Silêncio. E esse silêncio foi mais cruel do que qualquer palavra. A mãe desviou o olhar. O pai apenas disse. Ele pagou alto demais para se importar com detalhes. A viagem até Doha foi um desfile de contrastes. Naila, com seus olhos tristes e gestos contidos, se via cercada de ouro, perfumes caros e criados que a tratavam como uma joia exótica, não por respeito, mas por precaução. Todos pareciam ter sido avisados, não toquem nela. O palácio do Sheik Talib era feito de mármore branco e silêncio. Um silêncio espesso, como se o próprio tempo tivesse medo de fazer barulho. As portas eram altas demais, os corredores longos demais, e Naila sentia-se pequena em tudo. Ela ainda não havia visto o homem que agora era, tecnicamente, seu marido. Um casamento feito por contrato, com testemunhas silenciosas e assinatura à distância. O contrato dizia, ela será sua esposa. Ele será seu protetor. Nada além disso está garantido. A primeira noite no palácio foi um turbilhão de medo e fascínio. Naila foi levada até um quarto decorado com pétalas de rosa, velas acesas e uma janela aberta para o deserto. A solidão ali era tão encantadora quanto cruel. O vestido que deram a ela era fino, rendado, quase transparente, uma provocação silenciosa do destino, como se zombasse da sua condição. Mas Naila não chorou. Sentou-se na cama, cobriu-se com um manto e esperou. Esperou por um homem que, segundo os criados, era poderoso, impiedoso e isolado. Quando Talib entrou no quarto, o tempo pareceu parar. Ele era alto, moreno, com olhos de tempestade. Não tinha pressa em falar. Apenas a observava com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ele não era velho, mas seu rosto parecia carregado de histórias que ele nunca contaria. Então, é você,
disse ele, com voz baixa, grave, como quem conversa com um segredo. Naila se encolheu. Eu não pedi por isso. Nem eu. O silêncio entre eles era sufocante. E então, ele deu um passo. Ela recuou. Ele parou. Está com medo? Estou com medo de mim. Por quê? Ela hesitou, depois, com lágrimas nos olhos. Porque se o Senhor me tocar, minha pele se desfaz. Por um instante, Talib não disse nada. Mas o que fez em seguida foi chocante. Ele se aproximou, muito lentamente, ajoelhou-se diante dela e disse: Eu nunca a tocaria sem permissão. Nem mesmo por contrato. Essas palavras foram como bálsamo. Inacreditável. Surpreendente. Ela não esperava compaixão. Não esperava nada. Talib se levantou e caminhou até a porta. Durma. Amanhã, começamos do zero. E saiu. Naila ficou ali, imóvel, o coração martelando no peito. Porque aquele homem, que podia ter tudo, a tratava como algo sagrado. Aquilo era inspirador. Fascinante. Assustador. Na manhã seguinte, Naila foi acordada por uma criada gentil que lhe ofereceu roupas novas. Eram longas, delicadas, feitas de seda macia. E junto delas, havia um bilhete com a caligrafia firme de Talib. Não será preciso mostrar o que não deseja. Quero ver quem é você, por dentro. Era como se, pela primeira vez, alguém estivesse interessado na mulher por trás da maldição. Ela saiu do quarto com passos lentos, os dedos ainda protegidos. E ali, no jardim do palácio, entre palmeiras e fontes, Talib a esperava, sozinho. Sente-se, disse ele, indicando uma almofada bordada sob a sombra. Quero saber o que ama, Naila. Aquele nome dito por ele, soava tão profundo. Tão encantador. Ela hesitou, depois respondeu com a voz trêmula. Amo as estrelas, os livros, e as coisas que não podem ser tocadas, mas que tocam por dentro. Talib sorriu. Não era um sorriso fácil, nem comum. Era daqueles que se dão sem perceber. E por um instante, Naila sentiu algo dentro de si se acender. Uma chama tênue. Um desejo reprimido de ser olhada, compreendida, amada. Mas o que ela não sabia, é que enquanto se aproximavam emocionalmente, forças ocultas já começavam a se mover entre os corredores do palácio. Vozes invejosas. Olhares maldosos. E um segredo antigo que Talib escondia, um segredo que poderia destruir tudo, inclusive o pouco que começava a florescer entre eles. O palácio parecia respirar ao ritmo dos passos de Talib. Ele não era um homem qualquer. Carregava nos olhos o peso de uma guerra que ninguém conhecia. Seu nome era temido entre os emires do Golfo. Dono de uma fortuna incalculável, senhor de terras, petróleo e silêncio. Mas o que mais o definia era o fato de que nunca permitia que alguém entrasse em seu mundo. Até Naila. Havia algo nela que o desarmava. Não era só a pele frágil. Era a maneira como ela o olhava com mais medo do que submissão. Como se estivesse ali apenas de corpo, e seu espírito em algum lugar distante, ainda amarrado a uma esperança que a vida tentou esmagar. Mas Talib sabia reconhecer uma alma ferida. E, estranhamente, desejava curá-la. Naquela manhã, ele pediu que Naila o acompanhasse até a sala de leitura do palácio. Era um lugar reservado, onde guardava seus manuscritos antigos, perfumes raros e segredos que ninguém mais tocava. Quando ela entrou, os olhos se arregalaram diante de uma estante que cobria a parede inteira, repleta de livros com capas de couro e escritas douradas. Escolha um.
Qualquer um, disse ele, encostando-se à janela aberta que deixava entrar a luz suave do deserto. Posso? Se há algo aqui que pode tocá-la sem ferir, é um livro. Ela caminhou devagar, a respiração quase presa. Passou os dedos cobertos pelas luvas sobre os títulos: poesia persa, história ancestral, romances proibidos, medicina holística, alquimia, lendas do deserto. Até que parou diante de um título: O Toque que Cura. Talib se aproximou, curioso. Leu o título também. Seus olhos escureceram por um instante. Interessante escolha. Ela virou-se, com coragem suficiente para perguntar: Acha que eu posso ser curada? Silêncio. A pergunta não é se pode. A pergunta é: você quer? Ela baixou os olhos. Já quis. Hoje, não sei mais. Tenho medo de criar esperanças e desmoronar de novo. Ele se aproximou, tão lentamente que até o ar pareceu hesitar. Naila recuou um passo. Ele não a tocou. Apenas estendeu o braço ao lado dela, para pegar o livro. E mesmo sem encostar, a proximidade foi suficiente para deixá-la trêmula. Ali, naquele momento, havia algo mais forte que o medo. Havia desejo reprimido. Um fio invisível que os unia, tenso, arrebatador. O amor verdadeiro não fere, disse ele, entregando o livro. Mas o amor também precisa de coragem. Ela segurou o livro contra o peito como se fosse um escudo. Nunca fui tocada, Talib. Nem pela minha mãe. Essa confissão o dilacerou por dentro. Uma dor antiga subiu do peito até a garganta, mas ele a sufocou como sempre fazia. Talib não chorava. Ele afastou-se antes que a emoção se tornasse visível. Preciso sair hoje. Há um conselho com os líderes tribais. Mas voltarei ao entardecer. E, se quiser, podemos ler juntos. Ela assentiu, e ele saiu. Porém, do lado de fora da sala, uma sombra os observava com olhos venenosos. Era Zuleika, uma das concubinas rejeitadas do palácio. Orgulhosa, fria e movida por inveja. Ela havia sido preterida por Naila sem sequer entender o porquê. E agora, ver o sheik poderoso perdendo tempo com uma menina doente era, para ela, o cúmulo da humilhação. Precisava fazer algo. Precisava expor aquela farsa. Horas depois, Naila lia na varanda. O vento soprava páginas como sussurros de esperança. Mas, de repente, ouviu passos apressados. Era Zuleika. Linda, envolta em véus vermelhos e olhos delineados com ódio. Sabe o que você é? Uma farsa encantadora. Naila fechou o livro, assustada. Eu não entendo. Não entende? Acha que o sheik está com você por amor? Você é só uma vitrine exótica. Um objeto de curiosidade. Uma maldição disfarçada de pureza. Naila tentou se levantar, mas Zuleika se aproximou perigosamente. Vai correr? Como sempre correu. E então, tocou seu braço. Foi uma fração de segundo. Uma ardência violenta. A pele de Naila imediatamente se abriu em uma ferida fina, dolorida, vermelha como fogo. Ela gritou. Criadas correram. Guardas chegaram. Zuleika fingiu inocência. Ela tropeçou. Eu tentei segurar. Mas os olhos de Naila, marejados, diziam tudo. Talib soube do ocorrido ainda no portão do palácio. Quando voltou, seu coração batia como um tambor de guerra. Invadiu os aposentos de Naila sem permissão, encontrou-a deitada, em silêncio, com o braço enfaixado. Ela não chorava. Mas o olhar, era o de alguém que acabará de perder a fé.
Quem fez isso? Ela não respondeu. Naila. Foi o destino. Como sempre é. Mas Talib não aceitou. Ordenou que Zuleika fosse removida do harém. Que ninguém mais se aproximasse de Naila sem autorização. E que todos soubessem, quem ferisse aquela mulher, feriria o próprio sheik. A notícia correu o palácio como um trovão. Naila agora era sagrada. Mas dentro dela, havia algo quebrado. Naquela noite, o quarto estava às escuras. Talib entrou em silêncio. Não acendeu as luzes. Apenas sentou-se próximo, mantendo distância. Pode me odiar, disse ele. Pode pensar que não sou capaz de protegê-la. Mas nunca, duvide do que sinto. O que sente, Talib? Ela sussurrou. Ele demorou para responder. Desejo, medo, fascínio. Mas acima de tudo, vontade de curar o que o mundo fez com você. Naila virou o rosto. Lágrimas silenciosas escorriam por sua bochecha. Talib se aproximou um pouco mais, mas não a tocou. Eu nunca imaginei amar sem tocar. Mas amar você é diferente. É profundo. Inesquecível. E ainda que me consuma, ainda que me destrua, eu esperarei o tempo que for. Ela mordeu os lábios. Queria tocar aquele rosto. Queria provar que o amor podia ser mais forte que a dor. Mas ainda não conseguia. Um dia, disse ela, talvez eu permita. Talib se levantou, caminhou até a porta. Antes de sair, disse: Eu não quero permissão por compaixão. Quero que venha de você. Por desejo, Naila. E quando vier, eu saberei. A porta se fechou. E Naila, sozinha no escuro, percebeu que pela primeira vez, seu coração queimava mais que sua pele. Naquela noite silenciosa, Naila adormeceu com o som do vento empurrando as cortinas e o eco das palavras de Talib dançando em sua mente. Eu não quero permissão por compaixão. Quero que venha de você. Por desejo. Nunca, em toda sua vida, alguém lhe falou com tanta verdade. Com tanta paciência. Com tanto amor? Ela não ousava chamar aquilo de amor ainda. Mas havia um sentimento ali, profundo, comovente, surpreendente, que crescia como flor em solo seco. Ao amanhecer, ela despertou com os olhos pesados, mas com uma calma nova, quase encantadora. A ferida no braço ainda doía, mas algo dentro dela começava a sarar. Um tipo de cura silenciosa, feita de palavras e gestos, e não de toques. No pátio central do palácio, os pássaros já cantavam como se o deserto inteiro estivesse despertando para algo novo. Naila caminhava devagar pelos corredores de colunas esculpidas, vestida com túnicas leves e véus de linho que deslizavam sobre sua pele sem agredi-la. Ela sabia que todos a observavam. Sabia dos sussurros, dos olhares, dos boatos que corriam como veneno pelas paredes douradas. Mas, pela primeira vez, ela não se importava. Naquele dia, Talib a convidou para um café da manhã no jardim fechado do palácio, um lugar onde ninguém mais tinha acesso. Ela encontrou a mesa já posta com frutas frescas, tâmaras, mel, pães quentes, chás aromáticos. Mas o que mais a tocou foi o que havia ao lado de seu prato, um par de luvas novas, feitas de seda pura, cor de areia. São para você, disse Talib, quando ela chegou. Foram costuradas por uma viúva de Al-Vakra. Ela me disse que quando algo é feito com amor, protege melhor. Naila segurou as luvas com cuidado. Os olhos marejaram. Por que faz tudo isso, por mim? Talib não respondeu de imediato. Depois, com um leve sorriso. Porque você é a primeira coisa neste mundo que eu não consigo possuir, e ainda assim,
me sinto completo só por estar perto. Ela desviou o olhar, tentando esconder a emoção. Era profundamente comovente, aquela entrega silenciosa. Um homem acostumado ao poder, agora dobrando-se diante de algo tão sutil quanto uma mulher que ele sequer podia tocar. Eles comeram em silêncio por um tempo. Um silêncio inspirador, carregado de palavras que não precisavam ser ditas. Depois do desjejum, caminharam pelo jardim interno, onde as flores eram cuidadas por jardineiros silenciosos que sumiam quando o sheik se aproximava. Naila parou diante de uma flor azul clara e perguntou: "Que flor é essa?" "Olhos do céu", respondeu ele. "Dizem que só floresce em solo onde houve lágrimas de amor verdadeiro." Ela sorriu. "Parece uma lenda." "Talvez seja. Ou talvez seja só o tipo de verdade que o coração entende, mas a razão rejeita." Ficaram ali, lado a lado. Ela não estava mais com medo. Estava intrigada. Fascinada. Então, Naila perguntou algo que guardava há dias. "E você, Talib? Já amou?" O sorriso dele desapareceu. Seus olhos escureceram. "Já, e perdi. Porque achei que podia possuir o amor, ao invés de merecê-lo." Ele se afastou um pouco, caminhou até uma fonte antiga, onde deixou cair um anel de prata na água. "Desde então, construí muros. Tornei-me pedra. Mas então, você veio. Com sua pele ferida e sua alma indestrutível. E meu mundo começou a ruir." Aquelas palavras deixaram Naila sem ar. Era como se tudo dentro dela gritasse por um toque, um abraço, um gesto. Mas ela apenas se aproximou. Ficou tão perto que sentiu o calor do corpo dele. Mas não o tocou. Talib fechou os olhos, respirando fundo. "Você não imagina o quanto é difícil, Naila. Ter você diante de mim, e não poder tocá-la. Eu sou feito de ação. De domínio. Mas com você, só posso esperar." Ela engoliu em seco. "E eu sou feita de medo. Mas com você, começo a ter vontade de arriscar." O silêncio que se seguiu era denso. As palavras pendiam entre eles como cordas invisíveis. Então, Talib se virou lentamente, e por um segundo, seus rostos ficaram a centímetros de distância. Era o momento. Mas Naila recuou. Um reflexo. Um pânico. "Me desculpe." Disse ela, ofegante. Eu não consigo." "Está tudo bem." A voz dele era firme, mas doce. "Não se desculpe por ter medo. Só não se acostume com ele." Ela sentiu, envergonhada. Queria tanto. Mas o trauma era maior. Naquela noite, não dormiu. Reviveu cada palavra, cada gesto, cada aproximação. E um sentimento a invadiu, desejo reprimido. Não era só o desejo de ser amada. Era o desejo de se libertar. De ser inteira. De ser tocada e não desmanchar. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. O médico do palácio, um velho de cabelos brancos chamado Sami, pediu para vê-la. Ele dizia ter estudado casos raríssimos de doenças psicossomáticas, aquelas em que o corpo reage a dores emocionais. "Naila, minha filha", disse ele, com doçura. "O seu corpo criou uma armadura tão frágil quanto dolorosa, para proteger uma alma que foi machucada cedo demais. Quer dizer que, minha pele, não está doente?" "Está. Mas não por germes ou vírus. Está doente de abandono. De rejeição. De medo. E talvez, de ausência de amor." Ela não sabia se chorava ou gritava.
E posso me curar? Se permitir ser amada, talvez sim. Mas como? Essa pergunta ficou ecoando na mente dela até o entardecer, quando viu Talib de longe, observando o pôr do sol. Ela se aproximou devagar, com as luvas que ele lhe dera. Posso me sentar com você? Sempre. Tem medo de mim, Talib? Ele a olhou profundamente. Só do que sinto por você. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas cheio de força. Então talvez sejamos dois com medo. Mas, ainda assim, aqui estamos. E foi assim, na luz dourada do entardecer, que algo nasceu entre eles. Algo que não precisava de toques para existir. Um amor feito de alma, de respiração contida, de olhos que diziam mais do que a boca podia confessar. Um amor inacreditável, mas real. Um amor que começava no silêncio, e prometia transformar tudo. O rumor começou como uma brisa. Fraco, sutil. Mas em poucos dias, tornou-se uma tempestade. Nos salões dourados do palácio, nos corredores silenciosos, entre os criados e guardas, ecoava a pergunta: como pode o poderoso Sheik Talib estar com uma mulher que ele não pode sequer tocar? A sociedade do Catar, impregnada de tradições inquebráveis, começou a cochichar. A nobreza árabe zombava em segredo. Algumas esposas e concubinas das casas aliadas sussurravam entre véus e perfumes. Ela é uma aberração. Uma maldição viva. Ele está perdendo o juízo. Deve estar enfeitiçado por aquela virgem intocável. Zuleika, agora expulsa do harém e confinada em um dos pavilhões externos, não descansava. Seu ódio se alimentava de cada nova fofoca, cada sinal de fraqueza em Talib. Ela conhecia bem o orgulho do sheik, e sabia que se algo poderia destruí-lo, seria o escárnio público. Mas Naila ainda não sabia o que se aproximava. Ela continuava seus dias em silêncio sereno, lendo ao lado de Talib, ouvindo poemas à luz da lareira, trocando palavras doces que jamais haviam sido ditas a ela antes. O amor crescia entre eles como um jardim escondido, flor por flor, pétala por pétala, desejo por desejo. Talib cuidava dela com uma reverência incomum. Dava-lhe espaço, mas permanecia por perto. O desejo dele era silencioso, controlado, mas intenso. Ardente. Como se cada vez que a via, tivesse que lutar contra o impulso de tocá-la. E Naila? Naila começava a desejar ser tocada. Mas o medo ainda vencia. Ela se olhava no espelho, sozinha, à noite. E se perguntava: será que um dia, eu vou merecer amor como as outras mulheres? Ou estou destinada a ser um enigma que ninguém pode decifrar por completo? A resposta não demorou a vir. Mas veio em forma de ataque. Naquela tarde, Naila foi chamada à sala principal do palácio. Quando entrou, percebeu o ar tenso. 3 anciãos da corte estavam presentes, homens respeitados, chefes tribais e conselheiros políticos de Talib. Talib, sentado em seu trono de mármore escuro, olhava fixamente para o vazio. Sheik Talib, disse um deles, há assuntos que não podem mais ser ignorados. O outro completou: sua reputação, sua linhagem, seu sangue, tudo está sendo posto em dúvida por manter como esposa uma mulher que não é esposa. Naila congelou. Que tipo de união é essa, Talib? O terceiro ancião prosseguiu. Uma união sem toque, sem herdeiros, sem propósito? Que benefício traz essa mulher ao seu nome? Ela sentiu o golpe. Não no corpo, mas na alma. Uma ferida aberta, crua, profunda. Mas Talib, em silêncio, olhou para ela. Seus olhos diziam: deixe comigo. Ele então se levantou. Alto, imponente,
com voz firme como pedra. Esta mulher me ensinou mais sobre honra do que qualquer um nesta sala. Ela me mostrou que o valor de uma esposa não está em seu corpo, mas em sua alma. Que o amor não se mede por filhos ou pactos políticos, mas pelo que transforma em nós. Os anciãos se entreolharam, perplexos. O povo precisa de herdeiros, Talib. O povo precisa de líderes com coração. E se vocês não podem ver que Naila é mais forte por se manter em pé com tantas cicatrizes, então são cegos. Foi como um trovão. Naila, de olhos marejados, não sabia se chorava por ele ou por ela. Porque, pela primeira vez, alguém a defendia. Não por obrigação, mas por amor. Ainda assim, os dias seguintes foram duros. A notícia da reunião espalhou-se. Os boatos viraram insultos. Pessoas em feiras murmuravam o nome de Naila com escárnio. Alguns jornais insinuavam que Talib havia sido enfeitiçado. Que havia um segredo escuro no passado de Naila. Até mesmo empregados do palácio começaram a agir com frieza. Ela se tornou uma presença incômoda. E aquilo começou a afundá-la. Naila parou de comer. Evitava sair do quarto. Passava horas sentada no tapete, olhando para as mãos cobertas, se perguntando se seu destino era mesmo ser uma estátua viva, linda por fora, mas intocável para sempre. Talib notou. E uma noite, invadiu o quarto. Seus olhos estavam cheios de uma raiva silenciosa. Por que está se escondendo? Porque sou uma vergonha para você. Ele se aproximou. Ela recuou. Naila, olhe para mim. Não. Gritou ela, com a voz trêmula. Eu não suporto mais. O que há de tão errado comigo? Por que meu corpo rejeita o toque? Por que o mundo me rejeita? Ela caiu de joelhos. Eu só queria ser normal. Talib ajoelhou-se ao seu lado. Não a tocou. Mas sua dor era palpável. Você não é normal, Naila. É única. É um milagre. E sabe por quê? Ela o olhou com lágrimas escorrendo. Porque mesmo com tanta dor, você ainda ama. Ainda acredita. Ainda está aqui. Isso é mais do que qualquer mulher que eu já conheci. Ele queria abraçá-la. Beijá-la. Gritar ao mundo o quanto a amava. Mas não o fez. Apenas estendeu a mão, deixando-a suspensa no ar. Entre os dois. E Naila colocou sua mão enluvada sobre a dele. O toque não foi real, mas o gesto foi arrebatador. Ela disse: Obrigada por não desistir de mim. E ele respondeu: Eu não desisto daquilo que me cura. No dia seguinte, algo inesperado mudou o rumo da história. Uma mulher idosa, de túnica escura e olhos de deserto, apareceu no portão do palácio pedindo para falar com Naila. Disse conhecer sua história. Disse ter algo a dizer. Talib mandou buscá-la. Ao entrar, a mulher se apresentou. Sou Aissa. Médica de gerações antigas. Curandeira da alma. Ela olhou para Naila, depois para Talib. O que essa menina carrega não é doença. É herança. Uma dor herdada de mulheres que foram silenciadas, vendidas, esquecidas. A pele dela fala o que o coração dela grita desde o nascimento: não me machuque. O silêncio foi profundo. Mas pode ser curada, completou Aissa. Com um tipo de toque que não vem dos dedos, mas do amor. E então, entregou a Naila uma pequena pedra azul. Isso é lapislazuli. Carrega a energia da proteção e do reencontro consigo mesma. Durma com ela. Converse com ela. E quando estiver pronta,
permita-se ser tocada pela verdade. Naquela noite, Nayla segurou a pedra enquanto dormia. Sonhou com o passado. Com sua infância. Com mãos que tentaram segurá-la com pressa. Com vozes que diziam você não presta. Mas no meio do sonho, Talib apareceu. Não como sheik, mas como homem. Ele a estendeu a mão. E ela, pegou. E não sentiu dor. Acordou ofegante. Com lágrimas escorrendo. E soube, que algo dentro dela havia mudado. Na manhã seguinte ao sonho, Nayla acordou com um gosto novo na alma. Era como se ao abrir os olhos, algo tivesse ficado para trás. Não a dor. Não o medo. Mas o peso deles. Ainda estava ali a ferida. Mas a vergonha começava a se dissipar. A pequena pedra azul ainda estava entre seus dedos. Apertada durante a noite, agora brilhava com uma leveza encantadora, como se tivesse absorvido seus medos e transformado em algo sereno. Ao se levantar, Nayla caminhou até o espelho. Tirou lentamente as luvas de seda e encarou suas mãos. A pele estava calma. Nenhuma vermelhidão. Nenhum sinal de rompimento. Ela respirou fundo. Desceu até o jardim, onde Talib, como sempre, a esperava entre almofadas, livros e chá de jasmim. Quando a viu, algo diferente brilhou em seus olhos. Um calor. Um espanto. Fascínio. Dormiu bem? Ele perguntou, com a voz mais baixa do que o habitual. Tive um sonho estranho. E bonito. E o que viu? Ela sentou-se à frente dele. O sol batia em seus cabelos como ouro líquido. Vi você. E, no sonho, eu deixei você me tocar. Talib não respondeu de imediato. Apenas a observou, como se absorvesse cada palavra. Então, com cuidado, perguntou. E doeu? Ela sorriu. Um sorriso discreto, tímido, mas inesquecível. Não. Ele se aproximou um pouco mais. O silêncio entre os dois era quase sagrado. Nenhuma palavra seria capaz de traduzir o que se passava nos olhos de Talib naquele momento. Desejo, sim. Mas mais do que isso, esperança. Nayla, ele sussurrou, se você quiser, eu posso. Ela interrompeu, com os olhos cheios de coragem e medo. Ainda não. Mas estou mais perto. Talib assentiu. Não pediu mais. Apenas respeitou. Naquela tarde, Nayla caminhou sozinha pelo palácio. Pela primeira vez, não teve medo dos olhares. Quando passou entre os criados, sentiu que algo neles também havia mudado. Como se sua força silenciosa começasse, enfim, a inspirar. Aissa, a curandeira, ainda estava no palácio. Ao vê-la, sorriu com ternura e disse: o corpo fala o que a alma cala. E a sua alma está começando a gritar pela vida. Nayla olhou para a pedra azul que agora usava em um cordão sobre o peito. Posso me curar, só com amor? Sim. Mas não qualquer amor. Um amor que não exige. Que não pressiona. Que espera. Que honra. Ela pensou em Talib. Em como ele, mesmo sendo o homem mais poderoso do país, escolheu esperá-la. Sem cobranças. Sem pressa. Com uma paciência que só os verdadeiros sentem. Inspirador. Transformador. Inacreditável. À noite, Nayla o procurou. Caminhou pelos corredores em silêncio, vestida com uma túnica leve, branca, quase translúcida. O coração batia acelerado. Os pés descalços faziam o chão de mármore parecer quente.
Quando chegou à sala de música, encontrou Talib ao piano. Os dedos dele passeavam pelas teclas com melancolia. Não sabia que tocava, disse ela. Não toco para ninguém, só para mim. Até hoje. Ele se virou. E ao vê-la naquela luz suave, com o véu escorregando dos ombros e o olhar cheio de coragem contida, soube, algo mudará. Ela se aproximou. Sentou-se ao seu lado, sem luvas. As mãos nuas descansando sobre o colo. Você confia em mim, Talib? Com minha vida. Ela virou o rosto para ele. E, com a voz trêmula, mais firme, disse: Então toque minha mão. Agora. O tempo parou. Talib olhou para ela com reverência. Como se estivesse diante de algo sagrado. Lentamente, estendeu a mão. Os dedos tocaram, de leve, o dorso da mão dela. E nada aconteceu. Nada, além de uma corrente elétrica de emoção profunda, desejo contido, vida que renasce. Naila não sentiu dor. Não sentiu medo. Sentiu amor. E pela primeira vez na vida, ela não se desfez ao toque. Ela floresceu. Ela deixou escapar um soluço. Um choro que vinha da infância. Das noites de abandono. Das vezes em que pediu um abraço e recebeu silêncio. Talib, com olhos úmidos, segurou a mão dela entre as suas e disse: Você é a mulher mais forte que já conheci. Ela respondeu, entre lágrimas. E você é o primeiro homem que me viu, de verdade. Eles não disseram mais nada. Não precisavam. Aquela noite foi um divisor. Ela não voltou sozinha para o quarto. Talib a levou, lentamente. Como se levasse uma promessa. Lá dentro, ele não a tocou mais. Apenas sentou-se ao seu lado, no chão, e permaneceu ali. Até ela dormir. Deitada em paz. Pela primeira vez, sem dor. No dia seguinte, o palácio estava diferente. Como se o ar tivesse ficado mais leve. Como se as paredes tivessem escutado o sussurro do milagre. Talib convocou um pequeno grupo de sábios, médicos e líderes. Deixou claro. A partir de hoje, essa mulher não é mais vista como frágil. Ela é símbolo de força. E qualquer um que tentar feri-la, direta ou indiretamente, responderá diante de mim. Os homens assentiram. Não havia mais como contestar. A cura de Naila, mesmo que ainda incompleta, era inexplicável, porém real. E a fonte dela não era uma fórmula. Era amor. Era fé. Era entrega. Mais tarde, Naila escreveu uma carta. Uma só frase. Ser tocada não é um milagre. O milagre é não sentir medo de ser tocada. Ela guardou aquela carta entre os livros da biblioteca. Como um testemunho secreto para as mulheres que um dia a encontrassem. E então, naquela mesma noite, ela chamou Talib para o quarto. Os olhos dele brilharam. Mas não de desejo. De reverência. Ela, com os olhos firmes, tirou as luvas. Depois, os véus. E disse: Hoje, eu quero que você veja quem eu sou por completo. E que me toque, como ninguém nunca tocou. A cena que se seguiu foi pura poesia. Talib não correu. Não invadiu. Tocou com os olhos antes das mãos. Traçou com os dedos caminhos leves, reverentes. Cada gesto era um pedido silencioso de permissão. E cada resposta de Naila era um sim. Um sim chorado. Um sim construído com dor, paciência e amor. E quando, enfim, os corpos se encontraram, não houve dor. Houve paz.
Houve entrega. Houve cura. Ela não era mais a menina que sangrava com o toque. Era a mulher que renascia ao ser tocada com amor. Um amor que esperou. E que agora, a transformava por completo. A porta do quarto se fechou com um leve estalo, e o mundo lá fora desapareceu. Nayla ficou de pé, no centro da penumbra suave. As velas tremeluziam nas laterais do quarto, lançando sombras dançantes sobre as paredes douradas. A brisa do deserto soprava suave pela varanda aberta, trazendo um perfume de jasmim e silêncio. Talib entrou devagar. Seus passos não tinham pressa. Seus olhos encontraram os dela e ali ficaram, firmes, ardentes, mas contidos. Um desejo reprimido, acumulado por noites de espera, pairava no ar como uma tempestade prestes a romper. Nayla respirou fundo. Suas mãos, nuas, não tremiam mais. Esta noite é minha escolha, Talib, sussurrou ela. Não do destino. Nem do medo. É minha. Ele assentiu lentamente. Não farei nada que você não deseje. Ela deu um passo. Depois outro. Estava linda. Vestia uma túnica branca, de seda leve, que ondulava sobre sua pele agora livre, agora segura. A luz da vela acariciava seus traços e criava um brilho quase celestial em seus olhos úmidos. Talib estava paralisado. Não de dúvida, mas de reverência. Era como se estivesse diante de algo sagrado, encantador, que o homem não pode possuir, apenas honrar. Você me viu quando eu era só dor, disse Nayla. Agora, veja quem eu sou com amor. Ela ergueu as mãos, e lentamente, desamarrou o véu de seus cabelos. Mechas negras e sedosas escorreram pelos ombros. Depois, desatou o laço da túnica. A roupa escorregou com delicadeza. Seu corpo ficou à mostra, tímido, curvado em sua própria beleza vulnerável, como uma flor desabrochando à noite. Havia cicatrizes discretas, marcas do que um dia foi ferida. Mas havia também o brilho da cura, da superação. Talib se aproximou, e ao alcançá-la, não a tomou nos braços. Ele se ajoelhou. Beijou suavemente a cicatriz em seu antebraço. Como quem agradece a vida. Você é a mulher mais forte que eu conheço, murmurou. Não por suportar dor, mas por escolher o amor, mesmo depois dela. Nayla, com lágrimas escorrendo, se agachou diante dele. E você, me deu o direito de existir sem medo. Talib a envolveu com os braços. O contato foi lento. O calor da pele se encontrando como um segredo revelado. Nenhuma dor. Nenhuma resistência. Apenas um arrepio profundo. Um sopro de eternidade. O que se seguiu não foi pressa. Foi sinfonia. Cada toque, cada beijo, cada sussurro, tudo era cuidado, entrega, rendição. Ele acariciou seu rosto como se moldasse o céu. Deslizou os dedos por sua nuca, seus ombros, seu ventre, como quem traça um mapa novo e precioso. E ela, deixava. Não havia vergonha. Nem medo. Apenas aquele fascínio antigo, guardado desde a infância, de um dia ser tocada, e não quebrar. Ela tremia. Mas era de emoção. Ela chorava. Mas era de paz. Talib a deitou com delicadeza. Como se ela fosse a luz da lua caindo sobre o lençol. A respiração dos dois se misturou. Os corpos, antes distantes, agora eram melodia em harmonia. E, quando se uniram por completo, Nayla sentiu uma onda profunda atravessá-la. Não era dor. Não era resistência. Era um milagre em forma de amor. A noite se alongou em suspiros, palavras sussurradas, carícias lentas.
Talib a beijava como quem colhe pétalas com os lábios. E Naila se oferecia como quem entrega não apenas o corpo, mas tudo o que foi negado a ela por anos. Você é minha cura, disse ela, entre um beijo e um soluço. E você é meu renascimento, respondeu ele, abraçando-a forte, pela primeira vez sem medo de machucar. Eles adormeceram entrelaçados, com os corpos ainda quentes, os corações sincronizados, e uma sensação inexplicável de pertencimento. Era mais do que amor. Era encontro de almas. O amanhecer encontrou Naila com um brilho novo nos olhos. Ela estava envolta em lençóis brancos, os cabelos espalhados sobre o travesseiro, e o rosto tranquilo de quem venceu uma guerra silenciosa. Ao seu lado, Talib a observava. Não disse nada. Apenas passou os dedos pela linha de sua mandíbula, depois desceu até seu coração. Ali, sentiu o pulsar calmo. Você dorme como quem não tem mais feridas, disse ele, com um sorriso sereno. Porque não tenho. Ela se aproximou e o beijou nos lábios com doçura. Um beijo sem pressa. Sem medo. Com amor. Horas depois, Talib caminhava com ela de mãos dadas pelos corredores do palácio. Pela primeira vez, sem véus, sem luvas, sem disfarces. Todos paravam para ver. Alguns com choque. Outros com admiração. Mas ninguém ousou dizer nada. Naila caminhava com os olhos no horizonte, os ombros erguidos, e o semblante de uma mulher que não pedia mais desculpas por existir. A sociedade que antes a rejeitava, agora a observava com espanto. Porque ali estava ela, a virgem intocável que se tornou rainha de si mesma. Na sala do trono, Talib fez um pronunciamento diante dos conselheiros. Esta mulher foi chamada de frágil, de inútil, de amaldiçoada. Mas saibam, ela venceu tudo com silêncio, com coragem, com amor. E a partir de hoje, sua história será contada em cada mural, em cada livro, como exemplo de superação. Os homens baixaram a cabeça em respeito. Naila, com lágrimas nos olhos, apenas apertou a mão de Talib. Ela não precisava de mais nada. Porque, enfim, havia sido tocada. E não se desfez. Ela floresceu. Naquela noite, quando voltaram para o quarto, ela disse olhando nos olhos dele. Se um dia eu tiver uma filha, vou ensinar a ela que o amor não dói. Que o verdadeiro amor cura. Talib sorriu e a puxou para perto. E se for um filho? Ela encostou a testa na dele. Direi que o verdadeiro homem é aquele que sabe esperar. E amar sem precisar dominar. Eles se beijaram. E o mundo inteiro desapareceu de novo. A cura de Naila não foi um milagre repentino. Foi amor cultivado. Foi paciência. Foi respeito. Mas foi, acima de tudo, um amor que tocou onde ninguém jamais ousou, na alma. E ali, a pele não sangra. Ali, a pele dança. Meses se passaram desde aquela noite de amor que curou mais do que a pele. Cura essa que não veio de medicamentos, nem de poções ou fórmulas secretas. Veio do olhar. Da escuta. Da paciência. Da espera. Do toque sagrado de um homem que preferiu amar a possuir. Naila agora caminhava com liberdade. Os véus haviam ficado no passado. As luvas, esquecidas no fundo de uma gaveta. As feridas, cicatrizadas. A pele que antes se desfazia ao menor toque agora brilhava ao ser acariciada. Não com vaidade. Mas com orgulho silencioso de quem sobreviveu. O palácio havia se transformado. Aqueles que antes murmuravam seu nome com escárnio, agora a chamavam de a esposa de alma invencível. Era inacreditável pensar que aquela jovem que chegou cheia de medo,
vendida como se fosse objeto, agora era símbolo de força, de renascimento, de um amor que desafiava todas as lógicas da sociedade. Um amor que nasceu onde ninguém imaginava, no lugar da dor. Naila passou a ensinar jovens mulheres do reino. Criou um espaço secreto dentro do palácio, onde meninas rejeitadas, órfãs e machucadas podiam estudar, conversar, sorrir. Ali, não havia príncipes. Nem reis. Apenas meninas sendo curadas por outras mulheres. A dor só se cala quando é ouvida, dizia ela. E o amor só é verdadeiro quando aceita o silêncio da outra. Suas palavras começaram a ecoar além do palácio. Em pouco tempo, o projeto ganhou nome, Casa do Recomeço. Mulheres de outros emirados começaram a vir. Enviavam cartas. Buscavam conselhos. Naila se tornou, sem perceber, a voz de todas aquelas que haviam sido silenciadas por tradições, por medos, por homens sem alma. E Talib a olhava com o coração cheio. Amava vê-la florescer. Nunca tentou colocá-la numa redoma. Nunca tentou impedir que ela brilhasse mais que ele. Ao contrário. Ele dizia: eu sou o deserto. Mas você, é a flor que me fez fértil. Certa tarde, ao entardecer, Naila sentiu um enjoo leve. A princípio achou que fosse o calor. Mas depois, vieram os cheiros, as náuseas, os sonhos estranhos. Foi Aissa, ainda conselheira no palácio, quem sorriu primeiro. Parece que a flor plantou semente. Naila levou as mãos ao ventre com os olhos arregalados. Estou? Sim. Você carrega uma nova história dentro de si. A notícia chegou até Talib ao anoitecer. Ele estava na sala de leitura. Quando Naila entrou, não precisou dizer uma só palavra. Apenas caminhou até ele, pegou suas mãos e as pousou sobre sua barriga. Talib fechou os olhos. Um filho. Um começo. Ele ajoelhou-se ali mesmo. Como da primeira vez. Mas agora, chorou. Um choro que Naila nunca tinha visto nele. Um choro de redenção, de vida, de milagre. A gravidez foi tranquila. Naila estava cercada de carinho, respeito e cuidado. Mas mais do que isso, estava envolta por amor real. Amor que não sufoca. Que não exige. Que permite ser. A cada mês, sua barriga crescia, e com ela, o orgulho de carregar o fruto de uma história que começou com medo e agora dava à luz esperança. Ao fim do 9º mês, em uma madrugada silenciosa, ela entrou em trabalho de parto. O palácio se iluminou. As criadas correram. As parteiras foram chamadas. Talib ficou do lado de fora, rezando. Chorando. Esperando. E quando, enfim, ouviu o primeiro choro do bebê, ajoelhou-se com o rosto nas mãos. Naila havia dado à luz a uma menina. Seu nome será Amira, disse Naila, com os olhos brilhando de lágrimas. Significa princesa? Não. Significa aquela que comanda com o coração. Os meses seguintes foram de plenitude. Naila e Talib passavam as tardes com a filha nos braços. Lições de vida eram sussurradas entre sorrisos, carícias, histórias contadas sob o céu estrelado do deserto. E numa dessas noites, Naila sentou-se com Talib na varanda do quarto, olhando o luar refletido nas dunas. Quando tudo começou, eu achava que seria só uma transação. Uma prisão. E agora? Ela olhou para ele com ternura. Agora, sei que fui comprada, para ser libertada. Talib segurou sua mão. A mesma mão que um dia sangrava. Agora quente, viva, segura. Você me salvou, Naila. E nem sabe.
Ela sorriu. E você me amou, antes mesmo de eu me amar. Um dia, quando Amira completou 3 anos, Naila sentou-se com ela e mostrou uma caixa de lembranças. Ali estavam suas primeiras luvas. Um pedaço do véu. E a pedra azul de lapislazuli. O que é isso, mamãe? Perguntou a criança. É a lembrança da minha pele com medo. Amira franziu o rosto. E por que tem medo? Porque antes de você, eu não sabia que podia ser tocada sem me ferir. Mas seu pai me ensinou. A menina abraçou Naila, e a mulher fechou os olhos, sentindo aquele abraço como o maior presente da vida. Ali estava a cura completa. Uma geração que não teria medo. Anos depois, quando Naila já era conhecida em todo o Oriente como a mulher que foi curada pelo amor, ela escreveu um livro. O título era simples: Quando Tocaram Minha Alma. No prefácio, ela escreveu: durante anos, pensei que meu corpo era meu castigo. Mas era só a forma da vida me dizer: não aceite qualquer amor. E quando encontrei o verdadeiro, minha pele soube. E floresceu. Talib leu o livro com os olhos marejados. E, na última página, havia uma dedicatória. A Talib. Você não me tocou por capricho. Você me tocou com a alma. E eu nunca mais fui a mesma. Naila tornou-se uma lenda viva. Não pela doença, mas pela coragem de amar. E de permitir ser amada. Porque no fim, o milagre não era parar de sangrar. O milagre era permitir que alguém tocasse onde mais doía. E transformar aquilo em cura. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.